Imagine o cheiro de feijão cozido em uma panela enferrujada, o som de botas pesadas rangendo no assoalho de madeira e o gosto amargo de um café que mais parece veneno. No Velho Oeste, a vida nos salões era crua, intensa e cheia de histórias que misturam sobrevivência, camaradagem e o peso da fronteira. Acomode-se confortavelmente, diminua a luz e mergulhe comigo nessa narrativa. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e suas próprias histórias de tempos difíceis. Vamos cavalgar juntos por essa trilha de poeira e memórias. O sol escaldava o céu de Montana, tingindo o horizonte de um laranja feroz que parecia incendiar as montanhas distantes. A poeira subia em nuvens sob os cascos dos cavalos, carregada pelo vento seco que varria a cidade de Deadwood. Ainda em seus primeiros anos de vida, em 1876, era um lugar onde a promessa de ouro atraía homens e mulheres de todos os cantos, cada um carregando sonhos, dívidas ou segredos. No coração dessa confusão, o Saloon Rusty Spur se erguia como um oásis para os famintos, os exaustos e os que buscavam algo mais do que a dureza da trilha. Suas portas de vai-vem rangiam a cada entrada, liberando risadas roucas, o tilintar de copos de uísque e o cheiro inconfundível de feijão, porco salgado e fumaça de lenha. Elias Kane, um vaqueiro de 32 anos, estava sentado em um canto do salão, perto de uma janela empoeirada que deixava entrar finos feixes de luz dourada. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam as marcas de quem já havia enfrentado tempestades, tanto de areia quanto de homens. A barba rala mal escondia uma cicatriz que cortava seu queixo, souvenir de uma briga em Cheyenne, anos atrás. Suas mãos calejadas seguravam uma caneca de café preto, tão forte que o gosto amargo parecia agarrar-se à língua, como se fosse uma punição. Elias não era homem de muitas palavras, mas quando falava, sua voz grave fazia as conversas ao redor silenciarem. Ele viera de Wyoming guiando gado por trilhas traiçoeiras onde o perigo espreitava em cada sombra. E agora estava em Deadwood com um único objetivo: juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra, construir uma casa e deixar para trás a vida de andarilho que o consumia. O saloon estava vivo naquela noite. Mineradores com rostos sujos de terra discutiam aos berros sobre filões de ouro que talvez nunca encontrassem. Jogadores de cartas, com olhos astutos e cigarros pendurados nos lábios, moviam fichas em mesas manchadas de uísque. Algumas mulheres com vestidos gastos e sorrisos que escondiam cansaço circulavam entre as mesas, servindo copos e ouvindo histórias que já conheciam de cor. No fogão, uma panela enorme borbulhava, exalando o aroma de feijão cozido com pedaços de porco salgado. O prato que sustentava a maioria dos homens ali era comida simples, feita para encher o estômago, não para agradar o paladar. Feijão era o rei da fronteira, barato, fácil de transportar e capaz de sobreviver meses, em um saco de aninhagem, junto ao porco salgado, preservado em uma crosta de sal que o tornava quase eterno. Era a base da dieta de qualquer saloon. Às vezes, um biscoito fresco acompanhava, uma raridade que fazia os homens suspirarem de alívio. Mais comum, porém, era o hardtack, aquele pão duro como pedra que exigia ser mergulhado em café ou ensopado para não quebrar um dente. Na cozinha, quem comandava era Amos, o cozinheiro, com uma barriga que desafiava os botões de sua camisa e um temperamento que fazia até os mais valentes hesitarem. Ele era uma figura lendária no Rusty Spur. Se não gosta do meu feijão, vá caçar seu próprio jantar. Ele rosnava brandindo uma concha como se fosse um revólver. Amos não era apenas um cozinheiro. Ele era o coração do saloon. Um tirano de avental manchado de gordura que decidia quem comia bem e quem saía com o estômago embrulhado. Naquela noite, ele gritava com um ajudante que havia derrubado uma pilha de pratos, enquanto mexia uma panela do ensopado, uma mistura de carne misteriosa, vegetais murchos e algo que os homens preferiam não questionar. O ensopado era o prato coringa do saloon, uma forma de aproveitar sobras e enganar a fome, mesmo que o sabor fosse tão imprevisível quanto o clima da fronteira. Elias mastigava lentamente um pedaço de biscoito recém-assado, um luxo raro que ele saboreava com cuidado. Mergulhou no feijão, sentindo a textura macia ceder sob seus dentes. Um contraste bem-vindo ao porco salgado, que era tão gorduroso que deixava os lábios brilhando. Ele sabia que a comida ali não era sobre prazer,
mas sobre resistência. Cada colherada era uma batalha ganha contra a fome. Um lembrete de que sobreviver na fronteira exigia mais coragem do que delicadeza. O café, servido em uma caneca de metal lascada, era forte o suficiente para manter um homem acordado por dias. Não era filtrado, e os grãos moídos flutuavam na superfície como pequenas pedras. Mas Elias não se importava. Ele precisava daquilo para enfrentar as noites longas e os dias ainda mais duros. Enquanto comia, a porta do salão rangeu e um estranho entrou. Era alto, magro, com um chapéu de aba larga que jogava sombras sobre seu rosto. Um silêncio momentâneo tomou o ambiente, como se todos sentissem a mudança no ar. O homem caminhou até o balcão com passos firmes, pediu um uísque e virou o copo em um gole. Sem hesitar, Elias o observou, notando o revólver pendurado em seu cinto. Não era incomum ver armas ali, todos carregavam uma, mas havia algo na maneira como aquele homem mantinha a mão perto do coldre, como se o revólver fosse uma extensão de seu corpo. Ele parecia alguém que conhecia o peso de usá-lo. Mas, um perdido na estrada, pensou Elias voltando ao seu prato. Mas algo naquele estranho o incomodava. Talvez fosse o jeito como ele evitava olhar nos olhos de qualquer um, ou o leve tremor em suas mãos, quando pegou o segundo copo de uísque. Elias conhecia homens assim, fugindo do algo. Uma dívida, uma briga, ou talvez uma vida inteira. No Velho Oeste, todos tinham uma história, e nem todas eram contadas com palavras. A noite avançava, e o salão ficou ainda mais barulhento. Um grupo de mineradores entoava uma canção rouca sobre amores perdidos, suas vozes desafinadas ecoando pelas paredes de madeira. Outro grupo discutia sobre uma mina de ouro que juravam ter encontrado, enquanto as cartas voavam em uma mesa de pôquer. Amos, na cozinha, continuava sua tirania, agora gritando com um garoto que havia deixado um ensopado queimar. Elias, seu feijão, limpando o prato com o último pedaço de biscoito, e estava prestes a se levantar, quando o estranho do chapéu largo se aproximou de sua mesa. "Posso me sentar?" perguntou o homem, com uma voz grave que parecia carregar o peso de muitos invernos. Elias ergueu os olhos avaliando-o. A luz fraca do lampião revelava um rosto marcado pelo sol e pela poeira, com rugas que sugeriam mais do que os 30 e poucos anos que aparentava. "Se tem algo a dizer, diga de pé", respondeu Elias, seco, não querendo prolongar a conversa. O estranho sorriu, mas não havia calor em seu rosto. "Chamo-me Caleb. Ouvi dizer que você é bom com gado. Amho, que conhece as trilhas como ninguém. Estou precisando de alguém como você." Elias franziu o senho. Ele não estava procurando trabalho, especialmente não com estranhos que apareciam com promessas vagas e olhares evasivos. "Não estou contratando meus serviços no momento", disse, tomando um gole do café, o líquido quente queimando sua garganta. Caleb não se moveu. Ele se inclinou ligeiramente, baixando a voz para que apenas Elias pudesse ouvir. "Não é bem um trabalho. É mais uma oportunidade, algo que pode mudar sua vida." Elias sentiu um arrepio, não de frio, mas de palavras como oportunidade no Velho Oeste eram como iscas em uma armadilha. Ele olhou para Caleb, tentando decifrar o que havia por trás daqueles olhos semicerrados. "Fale logo, homem. O que você quer?" Caleb hesitou, como se pesasse cada palavra. "Há uma trilha, há 2 semanas daqui, que leva a um vale escondido. Dizem que há ouro lá, mais do que qualquer mina em Deadwood, mas o caminho é perigoso. Terras inóspitas, bandidos, tempestades. Preciso de alguém que conheça a terra, que saiba sobreviver." Elias riu, um som curto e sem humor. "Ouro, é? Todo mundo aqui sonha com ouro, e todos acabam com nada além de poeira e arrependimento." "Não é só ouro", disse Caleb, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez Elias parar. Uma chance de deixar essa vida de trilhas, de feijão ralo e uísque ruim para trás. Uma chance de ter algo que seja seu. Elias ficou em silêncio. Liberdade. Era uma palavra que pesava em seu peito, uma promessa que ele perseguia, desde que deixou a fazenda de seu pai, aos 18 anos, fugindo de um homem que achava que um cinto resolvia qualquer problema. Ele pensou no futuro que queria. Um pedaço de terra, uma casa com uma varanda, onde pudesse sentar ao pôr do sol. Uma vida que não dependesse de trilhas poeirentas e revólveres sempre carregados. Mas ele sabia que promessas como a de Caleb vinham com um preço, e o Velho Oeste não era gentil com quem confiava fácil demais. "Vou pensar", disse ele, por fim, levantando-se
Mas não espere muito de mim. Caleb assentiu, como se soubesse que Elias já estava mais intrigado do que admitia. Estarei aqui amanhã. Não demore. Elias empurrou as portas do salão e saiu para a noite. O vento frio de Montana batia em seu rosto, trazendo o cheiro de pinheiros e terra molhada. Ele olhou para o céu estrelado, sentindo o peso da decisão que pairava sobre ele. O Rusty Spur continuava a pulsar atrás dele. Um farol de calor e caos no meio do nada. A promessa de Caleb ecoava em sua mente, como o som de uma moeda caindo, na mesa de um jogo, que ele ainda não sabia se queria jogar. Mas, por enquanto, tudo o que ele tinha era o gosto do café amargo na boca e a certeza de que a trilha à frente seria tão incerta quanto a comida que acabara de comer. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento, como se as nuvens tivessem decidido pesar sobre Deadwood, tanto quanto os pensamentos de Elias. Ele acordou no estábulo onde havia passado a noite, deitado sobre um cobertor velho, com um cheiro de feno e couro impregnado nas roupas. O sono fora inquieto, interrompido por sonhos de trilhas escuras e promessas sussurradas. A palavra liberdade, dita por Caleb na noite anterior, ainda ecoava em sua mente, misturada com o cheiro de café forte e o som distante do salão que nunca parecia dormir. Elias se levantou, esfregando os olhos para afastar o cansaço. Ele pegou sua caneca de metal, ainda com resquícios do café da noite anterior, e caminhou até a fogueira que os homens do estábulo mantinham acesa. Um dos rapazes, um jovem chamado Tommy, de no máximo 16 anos, mexia uma panela de feijão com uma colher de madeira. Bom dia, Elias, disse Tommy, com um sorriso tímido. Quer um pouco? Não é tão bom quanto o do Amos, mas enche a barriga. Elias assentiu, aceitando uma concha cheia de feijão quente, acompanhada de um pedaço de porco salgado tão duro que parecia desafiar os dentes. Ele sentou-se em um tronco, mastigando lentamente, enquanto observava a cidade acordar. Crocas rangiam pelas ruas de terra, carregadas com suprimentos para as minas. Mulheres com cestos de roupas passavam apressadas, e um grupo de mineradores, ainda com o cheiro de uísque da noite anterior, discutia planos para o dia. Deadwood era um lugar onde o tempo parecia correr mais rápido do que os rios. Mas, ao mesmo tempo, cada dia era igual ao anterior. Poeira, suor e a luta por algo melhor. Enquanto comia, Elias pensava em Caleb. A oferta do estranho era tentadora, mas perigosa. Ele conhecia histórias de homens que perseguiam o ouro em vales remotos, apenas para encontrar traição ou morte. Ainda assim, a ideia de um futuro diferente, uma vida sem trilhas intermináveis, sem o peso constante de um revólver no cinto, mexia com ele. Elias havia passado anos guiando gado, enfrentando tempestades, lobos e bandidos, tudo por salários que mal pagavam uma refeição decente. A promessa de Caleb, por mais arriscada que fosse, acendia uma fagulha que ele não sentia há muito tempo. Ele terminou o feijão, agradecendo Tommy com um aceno, e caminhou de volta ao Rusty Spur. O salão parecia diferente à luz do dia, com as portas abertas deixando entrar o ar fresco e o cheiro de comida sendo preparada. Amos já estava na cozinha, gritando ordens enquanto mexia uma panela de ensopado, que provavelmente seria servido ao meio-dia. Elias entrou e viu Caleb sentado na mesma mesa da noite anterior, com um prato de biscoitos frescos e uma caneca de café à sua frente. O estranho ergueu os olhos ao vê-lo, e um leve sorriso cruzou seu rosto. Pensou na minha proposta? Perguntou Caleb sem rodeios, enquanto partia um biscoito ao meio. Elias se sentou, pedindo um café ao garçom que passava. Pensei, mas ainda não ouvi o suficiente para me convencer. Um vale cheio de ouro, parece conto de salão, daqueles que os homens inventam depois de 3 copos de uísque. Caleb riu, um som baixo e rouco. Você não confia fácil, né? Bom, homens que confiam rápido não duram muito por aqui. Ele tomou um gole de café, fazendo uma careta com amargor. Vou te contar mais, mas não aqui. Muitas orelhas no Rusty Spur. Elias olhou ao redor. O salão estava mais vazio que na noite anterior, mas ainda havia homens suficientes para que uma conversa pudesse ser ouvida por quem não deveria. Ele assentiu. Fale onde quiser, mas é melhor que seja bom. Caleb terminou seu café e se levantou. Vamos até o riacho fora da cidade. Lá ninguém escuta. Os dois saíram do salão, caminhando pelas ruas de Deadwood. Há poucos minutos, um fio de água cristalina que cortava a paisagem seca. Eles se sentaram em uma pedra grande, longe dos olhos curiosos da cidade. Caleb tirou o chapéu, revelando cabelos castanhos desgrenhados.
e uma cicatriz fina que cortava sua testa. Ele parecia mais jovem sem o chapéu, mas seus olhos carregavam a mesma intensidade da noite anterior. Eu não sou de Montana, começou Caleb, olhando para a água. Vim do Texas, fugindo de uma vida que não quero lembrar. 2 anos. Encontrei um velho minerador, meio louco, meio morto, numa trilha perto de Dakota. Ele me contou sobre esse vale. Disse que viu ouro brilhando nas margens de um rio, tão puro que parecia derretido do sol. Mas ele estava fraco, doente, e não conseguiu voltar. Antes de morrer, me deu um mapa. Não é um desenho perfeito, mas é o bastante para chegar lá. Elias ouviu em silêncio, tentando separar a verdade de exagero. E por que você precisa de mim? Sei tema mapa. Pegue um cavalo e vá. Caleb balançou a cabeça. Não é tão simples. O caminho passa por terras Blackfoot. Eles não gostam de estranhos. E eu não sou louco de enfrentá-los sozinho. Além disso, tem bandidos na trilha. Homens que sabem que mineradores carregam ouro. Preciso de alguém que conheça a terra. Que saiba ler os sinais do vento, da chuva, dos animais. Alguém que não entre em pânico quando as coisas ficarem feias. Elias cruzou os braços, sentindo o peso do revólver contra o quadril. Ele conhecia as trilhas melhor do que a maioria, mas também sabia o preço de se aventurar em terras hostis. E o que eu ganho com isso? Metade do ouro. Mais do que isso, disse Caleb, com um brilho nos olhos. Se encontrarmos o que o velho disse, é o suficiente para você comprar sua terra, construir sua casa e viver sem nunca mais precisar de um salão fedorento. Mas tem um preço. O vale é longe e a viagem não vai ser fácil. Tempestades, bandidos, talvez até traição. Você está disposto a pagar esse preço? Elias ficou em silêncio, olhando para o riacho. Ele pensava no feijão ralo do Rusty Spare, no porco salgado que grudava no céu da boca, no café que queimava a garganta. Pensava nas noites frias nas trilhas, no som de lobos uivando ao longe, na solidão que o acompanhava mesmo em meio à multidão. A oferta de Caleb era uma aposta alta, mas a alternativa menos mais anos mastigando hardtack e dormindo em estábulos não era muito melhor. Quero ver esse mapa, disse ele. Por fim, Caleb sorriu, tirando do bolso um pedaço de couro dobrado. Ele o abriu com cuidado, revelando um desenho tosco feito a carvão. Havia linhas que pareciam montanhas, um rio sinuoso e uma marca em forma de X. Não era muito, mas era o suficiente para fazer o coração de Elias acelerar. Ele não sabia se acreditava no ouro, mas acreditava no que aquele mapa representava. Uma chance. Vamos precisar de suprimentos, disse Elias, traçando a linha do rio com o dedo. Feijão, porco salgado, hardtack, café e munição. Muita munição, Caleb assentiu. Posso arranjar isso, mas temos que partir logo. A estação das chuvas está chegando, e esse vale não vai esperar. Elias olhou para o horizonte, onde as montanhas se erguiam como sentinelas silenciosas. Ele sentia o peso da decisão, mas também uma faísca de algo que não sentia há anos: esperança. Ele guardou o mapa no bolso, sabendo que, ao aceitá-lo, estava aceitando mais do que uma vida. Era um pacto com o desconhecido, com a promessa de um futuro que talvez nunca chegasse. O sol já estava alto quando Elias e Caleb voltaram a Deadwood, com a poeira das ruas grudando nas botas e o calor fazendo o ar tremular. O mapa, agora guardado no bolso interno do casaco de Elias, parecia pesar mais do que deveria, como se carregasse não apenas linhas e marcas, mas o destino de ambos. A cidade fervilhava com sua energia. Carroças rangiam carregadas de ferramentas, crianças corriam entre os cavalos, e o cheiro de pão fresco misturado com o fedor de esterco pairava no ar. Elias sabia que se fosse seguir Caleb, precisariam se preparar com cuidado. Uma trilha como aquela não perdoava erros. E o Velho Oeste era um lugar onde a imprudência custava mais do que ouro, menos custava a vida. Eles pararam em frente à loja de suprimentos do velho Hank, um armazém de madeira que parecia prestes a desabar sob o peso de anos de poeira e negligência. Lá dentro, prateleiras abarrotadas exibiam sacos de feijão, latas de pêssegos em conserva, cordas, lanternas e tudo o que um homem precisava para sobreviver na fronteira. Hank, um homem magro com olhos de falcão e uma barba branca que parecia nunca ter visto uma tesoura, cumprimentou-os com um aceno desconfiado. "O que vocês querem?" perguntou, limpando as mãos em um avental encardido.
Suprimentos para uma viagem longa, disse Elias, direto. Feijão, porco salgado, hardtack, café e munição. Cartuchos para um Colt e uma Winchester. Hank ergueu uma sobrancelha, olhando de Elias para Caleb. Viagem longa? É, para onde as minas estão todas aqui por perto. Caleb sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Negócios particulares, Hank. Só nos consiga o que precisamos. Hank resmungou, mas começou a reunir os itens. Sacos de feijão foram empilhados no balcão, junto com tiras de porco salgado, embrulhadas em pano, tão duras que poderiam servir como arma em caso de necessidade. O hardtack veio em caixas de madeira, cada pedaço parecendo mais pedra do que comida, mas Elias sabia que na trilha seriam valiosos. O café, moído grosseiramente, foi colocado em sacos de aninhagem, e o cheiro forte trouxe a Elias memórias de noites ao redor de fogueiras, com o vento uivando e o estômago vazio. Hank também trouxe uma pequena lata de melaço, um luxo que Elias hesitou em aceitar, mas Caleb insistiu. Vamos precisar de algo para lembrar que a vida não é só sofrimento, disse ele, com um meio sorriso. Enquanto Hank contava os cartuchos de munição, Elias observou Caleb. O homem era um enigma. Falava pouco sobre si mesmo, mas cada palavra parecia escolhida com cuidado, como se temesse revelar demais. Elias conhecia homens assim, homens que carregavam segredos tão pesados quanto os revólveres em seus cintos. Ele próprio tinha os seus. A lembrança de um pai que o marcara com mais do que cicatrizes, a culpa por deixar uma irmã mais nova para trás, a saudade de uma vida que nunca existiu. Mas algo em Caleb o intrigava. Era mais do que um mapa ou a promessa de ouro. Era o jeito como ele parecia acreditar naquilo. Como se o vale fosse mais do que um lugar, mas uma redenção. Quanto tempo acha que vamos levar? Perguntou Elias, enquanto amarravam os suprimentos em 2 cavalos que Caleb havia comprado naquela manhã. 2 semanas. Se o tempo ajudar, respondeu Caleb, ajustando a sela de seu cavalo, um animal preto com olhos inquietos. Mas a trilha não é só distância. As terras Blackfoot são traiçoeiras, e há rumores de uma gangue que ataca viajantes na região. Chamam eles de lobos do Canyon. Elias franziu o senho. Ele já tinha ouvido falar dos lobos, um grupo de foras da lei que não se contentava em roubar. Eles deixavam corpos para contar suas histórias. Se vamos enfrentar bandidos, precisamos de mais do que feijão e munição. Precisamos de um plano. Caleb assentiu. Por isso você está aqui. Você conhece as trilhas, sabe ler os sinais. Eu confio em você para nos tirar de encrencas. Elias riu, um som seco. Confiança é um luxo caro, Caleb. Vamos ver se você merece a minha. Os dois voltaram ao Rusty Spur para um último almoço antes de partir. O saloon estava mais calmo ao meio-dia, com apenas alguns clientes espalhados pelas mesas. Amos, como sempre, reinava na cozinha, mexendo uma panela de ensopado que exalava um cheiro duvidoso. Última chance de comer algo quente antes da trilha, disse ele, jogando uma concha cheia em um prato para Elias. O ensopado era uma mistura de carne misteriosa, batatas murchas e algo que poderia ser cebola a menos, ou não. Elias não perguntou. Ele comeu em silêncio, saboreando o calor da comida, sabendo que, nas próximas semanas, dependeria de feijão frio e hardtack encharcado. Caleb, por outro lado, parecia mais interessado no uísque do que na comida. Ele tomou 2 copos enquanto Elias comia, e seus olhos vagavam pelo salão, como se esperasse alguém. Elias notou, mas não disse nada. Ele aprendera, ao longo dos anos, que algumas perguntas eram melhor guardadas para o momento certo. Enquanto terminavam a refeição, uma mulher se aproximou da mesa. Era Clara, uma das garçonetes do Rusty Spur, com cabelos castanhos presos em um coque frouxo e um vestido que já vira dias melhores. Ela carregava uma bandeja com uma fatia de torta de maçã, feita com frutas enlatadas, um luxo raro que fez os olhos de Elias brilharem. Amos disse que é por conta da casa, disse Clara, com um sorriso cansado, para desejar boa sorte. Elias agradeceu, dividindo a torta com Caleb. O sabor doce do melaço misturado com a crosta rústica era como um pedaço de céu em um mundo de poeira. Por um momento, ele se permitiu esquecer a trilha, os perigos, as dúvidas, mas o momento passou rápido, e a realidade voltou com o gosto amargo do café que ele tomou em seguida. Partimos ao amanhecer, disse Caleb, limpando as mãos no casaco. Esteja pronto. Elias assentiu,
mas sua mente estava longe. Nas trilhas que o esperavam, nos lobos do cânion nos Blackfoot, no mapa que queimava em seu bolso. Ele olhou para Clara, que agora servia outra mesa, e pensou em como a vida no salão, com seus feijões ensopados e tortas raras, era o único lar que ele conhecia há anos. Mas o vale, e a promessa de liberdade, o chamava, e ele sabia que ao partir, estava deixando mais do que Deadwood para trás. Quando a noite caiu, Elias voltou ao estábulo, verificando os suprimentos e os cavalos. O vento soprava frio, carregando o som distante de uma harmônica no salão. Ele se deitou no feno, com o mapa ao seu lado, e fechou os olhos, sabendo que o amanhecer traria o começo de algo que poderia mudar tudo, ou destruí-lo. O amanhecer chegou com uma névoa fina que pairava sobre Deadwood. Como se a própria terra hesitasse em revelar seus segredos, Elias acordou com o som de galos distantes e o cheiro de fumaça de lenha que vinha do estábulo. Ele se levantou, sacudindo a palha do casaco, e verificou os cavalos uma última vez. O animal que lhe fora designado, um baio robusto, chamado Rusty, parecia inquieto, como se pressentisse a jornada que os aguardava. Elias deu um tapinha no flanco do cavalo, murmurando palavras de incentivo, mais para si mesmo do que para o animal. O peso do mapa no bolso interno de seu casaco parecia crescer a cada minuto, e a promessa de Caleb menos ouro, liberdade, um novo cômico, ainda dançava em sua mente, misturada com uma desconfiança que ele não conseguia afastar. Caleb já estava esperando do lado de fora do estábulo, ajustando a sela de seu cavalo preto. Ele parecia mais alerta do que na noite anterior, mas havia algo em seus olhos, uma sombra que Elias não conseguia decifrar. Pronto? Perguntou Caleb, com a voz firme, mas sem o tom de urgência que Elias esperava de alguém tão obcecado por um vale cheio de ouro. Pronto o suficiente, respondeu Elias, subindo no cavalo. Ele ajustou o chapéu para bloquear o sol, que começava a romper a névoa, e olhou para a cidade uma última vez. Deadwood já estava acordando, com o som de martelos nas minas e o ranger de carroças nas ruas. O Rusty Spur, agora silencioso, parecia um gigante adormecido, pronto para voltar à vida quando a noite caísse. Elias sentiu uma pontada no peito, não exatamente saudade, mas a certeza de que, ao deixar a cidade, estava cruzando uma linha da qual talvez não houvesse retorno. Os dois partiram em silêncio, seguindo uma trilha que serpenteava para fora. De Deadwood, rumo ao norte, o terreno era irregular, com pedras soltas e arbustos secos que arranhavam as pernas dos cavalos. O saco de feijão amarrado à sela de Elias balançava a cada passo, um lembrete constante da comida simples que os sustentaria nas próximas semanas. O porco salgado, embrulhado em pano, estava guardado ao lado do hardtack e do café, suprimentos que Elias sabia serem mais confiáveis do que qualquer promessa de ouro. Ele já havia feito trilhas longas antes, guiando gado por meses a fio, e conhecia o valor de uma boa fogueira e uma panela de feijão quente no fim de um dia exaustivo. O primeiro dia de viagem foi tranquilo, mas cansativo. O sol escaldava, e o vento trazia rajadas de poeira que grudavam na pele e nos olhos. Eles pararam a uma aldeia, próximo a um riacho raso, para descansar os cavalos e comer. Caleb acendeu uma pequena fogueira, enquanto Elias preparava uma panela de feijão com pedaços de porco salgado. O cheiro da comida cozinhando trouxe um conforto familiar, mas também um lembrete da monotonia da trilha. Você já fez isso muitas vezes, não é? Perguntou Caleb, quebrando o silêncio enquanto mexia o feijão com uma colher de madeira. Demais, respondeu Elias, cortando um pedaço de hardtack com a faca. Ele mergulhou o pão duro no feijão, esperando que amolecesse o suficiente para ser comido. Trilhas, gado, poeira, é tudo a mesma coisa depois de um tempo, mas cada uma tem seus perigos. E essa sua trilha, ela me cheira a mais do que bandidos e Blackfoot. Caleb riu, mas não olhou nos olhos de Elias. Você é desconfiado, Kenny. Isso é bom. Mantém um homem vivo. Desconfiado o suficiente para saber que você não me contou tudo, retrucou Elias, com um tom calmo, mas firme. Ele tomou um gole do café que havia sido preparado em uma cafeteira de metal sobre a fogueira. O líquido era tão forte que parecia queimar a alma, mas Elias estava acostumado. O café do Velho Oeste não era feito para prazer, mas para manter os olhos abertos e a mente afiada. Caleb hesitou, como se pesasse o que dizer. O velho que me deu o mapa, ele não morreu de doença, como eu disse. Foi baleado, não sei por quem.
mas ele estava fugindo quando o encontrei. Disse que o vale não é só ouro, mas um lugar que homens matariam para proteger, ou para esconder. Elias parou de mastigar, seus olhos fixos em Caleb. E você acha que isso é motivo para eu continuar seguindo você? Um mapa de um homem morto, com assassinos na cola. Caleb sorriu, mas havia um peso em seu rosto. Você quer liberdade, Elias? Eu vejo isso nos seus olhos. Esse vale é a sua chance. E, seja o que for que está lá, vale o risco. Elias não respondeu. Ele terminou o feijão em silêncio, sentindo o gosto salgado do porco grudar na garganta. A comida era simples, mas reconfortante. Um lembrete de que, na trilha, cada refeição era uma pequena vitória contra a fome e o cansaço. Ele olhou para o horizonte, onde as montanhas se erguiam como uma promessa distante, e pensou no que Caleb havia dito. Um vale que homens matariam para proteger. Ele conhecia o tipo de homem que fazia esse tipo de coisa menos, e sabia que, se cruzasse com eles, feijão e café não seriam o suficiente para salvá-lo. Os dias seguintes seguiram um ritmo cansativo. Eles cavalgavam do amanhecer ao entardecer, parando apenas para comer e descansar os cavalos. A trilha se tornava mais selvagem a cada quilômetro, com rochas afiadas e ravinas que pareciam engolir a luz do sol. Elias notava os sinais da terra, pegadas dos cervos, marcas de garras que poderiam ser de lobos, ou algo pior, o som do vento que mudava de tom quando atravessava os desfiladeiros. Ele sabia que estavam entrando em terras Blackfoot, e a tensão em seu peito crescia a cada passo. Uma noite, enquanto acampavam sob um céu cravejado de estrelas, Elias preparou uma refeição especial. Ele abriu a lata de melaço que haviam comprado de Hank e regou um pedaço de hardtack com um líquido doce. Um pouco de conforto para variar, disse ele, oferecendo metade a Caleb. O sabor doce era como uma memória de tempos melhores, de uma torta de maçã que sua mãe fazia quando ele era criança. Antes de tudo desmoronar, Caleb aceitou, mas comeu em silêncio, seus olhos fixos na fogueira. Por que você está fazendo isso, Caleb? Perguntou Elias, finalmente deixando a pergunta escapar. O ouro, o vale, o que você está buscando de verdade? Caleb, para ele, o rosto iluminado pelas chamas. Redenção, disse, com uma voz tão baixa que quase se perdeu no crepitar da fogueira. Mas isso é uma história para outra noite. Elias não insistiu. Ele sabia que cada homem na fronteira carregava seus fantasmas, e Caleb não era diferente. Mas enquanto mastigava o hardtack com melaço, ele sentiu que a trilha estava apenas começando a revelar seus segredos e seus perigos. A trilha tornava-se mais traiçoeira a cada dia, com o terreno se transformando em um labirinto de rochas pontiagudas e ravinas escuras que pareciam engolir os últimos raios de sol. Elias e Caleb já estavam na sexta manhã, desde que deixaram Deduul, e o ar fresco da montanha trazia um frio que cortava a pele, mesmo através dos casacos grossos. O céu estava limpo, mas nuvens escuras se formavam no horizonte, um aviso silencioso de que a estação das chuvas não estava tão longe quanto Caleb havia prometido. Elias cavalgava à frente, com os olhos atentos aos sinais da terra, marcas de cascos, galhos quebrados, o som distante de um riacho. Ele sabia que estavam em terras Blackfoot agora, e cada passo exigia cautela redobrada. Rusty, o cavalo de Elias, bufava de cansaço, mas continuava firme, carregando sacos de feijão, porco salgado e hardtack, que balançavam a cada movimento. O suprimento de café estava diminuindo, e Elias já sentia falta do líquido amargo que o mantinha alerta. Na noite anterior, eles haviam comido uma refeição simples, feijão cozido com pedaços de porco salgado, acompanhado de um pedaço de hardtack, que Elias precisou amolecer no caldo quente, para não quebrar um dente. A comida era monótona, mas essencial, um lembrete constante de que a sobrevivência na trilha dependia de coisas simples: calor, calorias e resistência. Enquanto cavalgavam, Caleb parecia mais quieto do que o normal. Ele mantinha os olhos no horizonte, como se procurasse algo, ou alguém. Elias notava os pequenos sinais. O jeito como Caleb verificava o revólver a cada poucas horas, a tensão em seus ombros quando atravessavam áreas abertas, o silêncio que substituía suas conversas habituais. Ele queria perguntar mais sobre a história do velho minerador e do mapa, mas sabia que Caleb só falaria quando estivesse pronto. Forçar a barra no Velho Oeste raramente trazia respostas. Às vezes, trazia problemas. Ao meio-dia, eles pararam em uma clareira cercada por pinheiros altos, onde o solo era macio o suficiente para acender uma fogueira
sem chamar muita atenção. Elias desceu do cavalo e começou a preparar a comida, enquanto Caleb cuidava dos animais, dando-lhes água de um cantil e verificando os cascos. Vamos precisar economizar o feijão, disse Elias, mexendo a panela sobre o fogo. Se o vale estiver tão longe quanto você diz, não podemos contar com encontrar comida no caminho. Caleb assentiu, mas sua atenção estava em outro lugar. Ele se agachou, examinando o chão, e franziu o senho. Pegadas, disse, apontando para marcas frescas na terra. Botas, não mocassins. Não são Blackfoot. Alguém passou por aqui, e não faz muito tempo. Elias se aproximou estudando as marcas. Eram profundas, feitas por botas pesadas. E havia sinais de cavalos. Pelo menos 3, talvez 4. Lobos do Canyon? Perguntou, com a mão instintivamente indo ao revólver. Talvez, respondeu Caleb levantando-se. Ou só viajantes. Mas é melhor ficarmos de olho. Elias voltou à fogueira, mas a tranquilidade da clareira agora parecia uma armadilha. Ele serviu o feijão em 2 tigelas de metal, acompanhado de um pedaço de porco salgado que cortou. Com a faca, o cheiro da comida era reconfortante, mas o gosto salgado e gorduroso era um lembrete da dureza da trilha. Ele tomou um gole de café, que estava mais fraco do que o normal por causa da ração apertada, e olhou para Caleb. Se são os lobos, precisamos de um plano. Não vamos enfrentá-los com feijão e boas intenções. Caleb riu, mas o som era seco. Você é bom com o revólver, não é? Ouvi histórias em Deadwood. Dizem que você derrubou 2 bandidos em Cheyenne sem piscar. Elias franziu o senho. Histórias crescem como ervas daninhas. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Não gosto de puxar o gatilho, mas sei onde mirar se for preciso. Caleb assentiu, como se a resposta o satisfizesse. Bom, porque se forem os lobos, vamos precisar de mais do que mira. Eles não atacam para roubar, atacam para matar. O resto do dia passou em um silêncio tenso. Eles continuaram a trilha, mantendo-se nas sombras das árvores sempre que possível, evitando áreas abertas onde poderiam ser vistos de longe. Elias notava cada som menos o estalar de um galho, o canto de um pássaro que parava de repente, o sussurro do vento nas folhas. Ele conhecia a terra, sabia como ela falava, e agora ela parecia sussurrar avisos. Quando o sol começou a se pôr, eles encontraram um lugar para acampar. Uma pequena caverna, escondida entre rochas, perfeita para se proteger do vento e de olhos curiosos, enquanto Elias acendia a fogueira. Caleb abriu um dos sacos e pegou uma lata de pêssegos em conserva. Outro luxo que haviam comprado de Hank, para variar um pouco, disse ele, cortando a lata com uma faca. O suco doce escorreu, e Elias sentiu a boca salivar. Eles dividiram os pêssegos, o sabor açucarado um alívio bem-vindo, após dias de feijão e porco salgado. Por um momento, a caverna pareceu um refúgio, um lugar onde o mundo lá fora menos com seus bandidos. Blackfoot e promessas incertas. Não podia alcançá-los. Mas o momento foi interrompido por um som distante. O relinchar de um cavalo, seguido pelo estalar de galhos. Elias apagou a fogueira com um chute rápido, mergulhando a caverna na escuridão. Caleb sacou o revólver, e os dois se agacharam, ouvindo. O silêncio da noite era agora um inimigo, cheio de possibilidades. Fique quieto, sussurrou Elias, com a mão no cabo de sua arma. Ele sabia que na trilha o perigo não avisava antes de chegar. Os minutos se arrastaram, cada som ampliado pela escuridão. Então, tão rápido quanto veio, o barulho cessou. Elias esperou, contando até 100 em sua cabeça antes de se levantar. Pode ser só um animal, disse, mas sua voz não tinha convicção. Caleb guardou o revólver, mas seus olhos ainda varriam a escuridão. Ou pode ser que alguém saiba que estamos aqui. Elias não respondeu. Ele reacendeu a fogueira, mas manteve as chamas baixas, apenas o suficiente para aquecer o que restava do feijão. Eles comeram em silêncio, com o sabor do pêssego ainda na memória, mas agora misturado com a tensão que pairava no ar. Elias sabia que a trilha estava apenas começando a mostrar suas garras, e o vale, com seu ouro e seus segredos, parecia mais distante do que nunca. A escuridão da noite parecia mais densa agora, como se as sombras da caverna conspirassem com os perigos que espreitavam lá fora. Elias e Caleb mantiveram a fogueira baixa, apenas um brilho tímido que mal iluminava seus rostos. O feijão que haviam comido ainda pesava no estômago, seu sabor salgado, misturado com o eco doce dos pêssegos em conserva. Elias segurava a caneca de café, agora frio,
enquanto seus olhos varriam a entrada da caverna. O som do relinchar que ouviram horas antes ainda ecoava em sua mente. Um lembrete de que a trilha não era apenas uma questão de distância, mas de sobrevivência. Caleb, sentado contra a parede de pedra, limpava seu revólver com um pano velho. O clique metálico do tambor girando, preenchendo o silêncio. Ele parecia calmo, mas Elias notava tensão em seus movimentos, a maneira como seus dedos apertavam o cabo da arma com mais força do que o necessário. Você já enfrentou os lobos do cânion? Perguntou Elias, mantendo a voz baixa, como se o próprio vento pudesse carregar suas palavras para ouvidos errados. Caleb parou, olhando para a arma em suas mãos. Não diretamente, mas já viu o que eles deixam para trás. Carroças queimadas, corpos que não mereciam o que receberam. Eles não roubam por necessidade. Fazem isso pelo prazer. Elias assentiu, sentindo o peso do revólver em seu próprio cinto. Ele já havia enfrentado bandidos antes, homens que atacavam por dinheiro ou desespero, mas os lobos eram diferentes. As histórias que corriam em Deadwood falavam de um líder cruel, um homem chamado Gideon, que comandava sua gangue como um predador guiando uma matilha. Elias não gostava de pensar em confrontos, mas sabia que se cruzassem com os lobos não haveria espaço para hesitação. Vamos revezar a guarda, disse Elias, terminando o café frio e colocando a caneca de lado. Você, primeiro, acorde-me em 3 horas. Caleb concordou, e Elias se deitou no chão duro da caverna, usando o casaco como cobertor. O sono veio rápido, mas foi inquieto, cheio de imagens de trilhas escuras e olhos que brilhavam como os de um lobo. Quando Caleb o acordou, o céu ainda estava escuro, mas a lua cheia lançava uma luz prateada que tornava as rochas ao redor quase fantasmagóricas. Elias assumiu a guarda, sentando-se na entrada da caverna com o rifle ao lado, ouvindo cada som da noite, o farfalhar das folhas, o uivo distante de um coiote, o murmúrio do vento. O dia seguinte trouxe um alívio temporário. A trilha os levou por um vale estreito, onde o riacho que seguiam se alargava, refletindo o céu azul como um espelho. Eles pararam para encher os cantis e dar água aos cavalos. Elias aproveitou para preparar uma refeição rápida, aquecendo o que restava do feijão da noite anterior e cortando pedaços de porco salgado. O cheiro da comida cozinhando era familiar, quase reconfortante, mas Elias sabia que a monotonia do feijão e do hardtack logo se tornaria um peso. Ele olhou para o saco de suprimentos, calculando mentalmente quanto ainda tinha. Vamos precisar caçar em breve, disse, entregando uma tigela a Caleb. O feijão não vai durar para sempre. Caleb assentiu, mastigando lentamente. Tem servos por aqui, talvez coelhos, mas precisamos tomar cuidado. Qualquer disparo pode atrair atenção. Elias sabia que ele estava certo. Um tiro ecoava por quilômetros nas montanhas, e eles não podiam arriscar chamar os lobos ou os Blackfoot. Ele pensou na torta de maçã que Clara havia servido no Rusty Spur, no sabor doce que parecia tão distante agora. A memória o fez sorrir, mas também trouxe uma pontada de saudade, não apenas da comida, mas da sensação de segurança. Por mais ilusória que fosse, que o saloon oferecia, enquanto comiam, Elias notou algo novo nas pegadas ao redor do riacho. Eram frescas, mais nítidas do que as que haviam visto antes, e incluíam não apenas botas, mas marcas de mocassins. Blackfoot, disse ele, apontando para o chão. E não estão sozinhos. Essas botas são as mesmas de ontem. Caleb se agachou, examinando as marcas. Isso não é bom. Se os Blackfoot estão com alguém, pode ser uma aliança, ou pior, alguém pagando por passagem. Elias franziu o senho. Você acha que os lobos fariam isso? Barganhar com os Blackfoot? Gideon faria qualquer coisa se o preço fosse certo, respondeu Caleb, com um tom sombrio. Ele não é como os outros bandidos. Não é só ouro que ele quer, é poder. Elias sentiu um arrepio. Ele conhecia homens assim, que viam o mundo como um jogo onde só os mais cruéis venciam. Ele terminou o feijão, limpando a tigela com um pedaço de hardtack e disse: Vamos seguir o riacho por hoje. Fica mais difícil rastrear nossas pegadas na água. Eles continuaram a viagem, mantendo os cavalos próximos ao riacho, onde o som da água abafava o barulho dos cascos. Mas a tensão crescia a cada hora. Elias sentiu os olhos da terra sobre eles, como se as montanhas e as árvores soubessem algo que eles não sabiam. Quando o sol começou a se pôr, eles encontraram um lugar para acampar.
uma pequena elevação, cercada por rochas que oferecia alguma proteção. Elias preparou a fogueira, enquanto Caleb verificava o mapa, traçando as linhas com o dedo. Estamos a meio caminho, disse Caleb, dobrando o couro com cuidado. Se mantivermos o ritmo, chegaremos ao vale em uma semana, mas a partir de agora, o terreno fica mais difícil. Elias assentiu, mexendo a panela de feijão. Ele abriu a lata de melaço, despejando um fio sobre o hardtack para ambos. Eldritch era um alívio, mas não conseguia apagar a sensação de que algo estava errado. Ele olhou para Caleb, que parecia perdido em pensamentos, e decidiu perguntar o que vinha evitando. Você disse que quer redenção. O que você fez, Caleb? Por que está tão desesperado por esse vale? Caleb ficou em silêncio por um longo momento, o rosto iluminado pelo brilho da fogueira. Eu era um homem diferente no Texas, disse, finalmente. Fiz coisas que não posso desfazer. Pessoas se machucaram por minha causa. O ouro não é só para mim, é para consertar o que quebrei. Elias não pediu detalhes. Ele sabia que o passado de um homem na fronteira era como uma ferida que não cicatriza menos cutucar, só fazia sangrar. Mas as palavras de Caleb confirmaram o que ele já suspeitava. O vale não era apenas uma promessa de riqueza, mas um peso que Caleb carregava, tão real quanto o revólver em seu cinto. Enquanto a noite caía, Elias ouviu outro som, não um relinchar, mas o estalar de um galho, mais próximo do que gostaria. Ele apagou a fogueira com um movimento rápido, e os dois se esconderam entre as rochas, com as armas em punho, esperando o que a escuridão traria. A escuridão parecia viva, pulsando com os sons da noite, o farfalhar das folhas, o sussurro do vento, o estalar de galhos que parecia ecoar cada vez mais perto. Elias e Caleb, agachados entre as rochas, seguravam suas armas com os dedos tensos, os olhos fixos na direção do barulho. A fogueira, agora reduzida a cinzas, não oferecia mais luz, mas a lua cheia banhava o acampamento em um brilho prateado, revelando sombras que dançavam como espectros entre as árvores. Elias sentia o coração bater forte, mas sua respiração era lenta, controlada. Ele conhecia a trilha o suficiente para saber que o pânico era o inimigo mais mortal do que qualquer bandido. Fique baixo, sussurrou Elias, com a voz quase engolida pelo silêncio. Caleb assentiu, o revólver apontado para a escuridão. Os minutos se arrastaram, cada um carregado de expectativa. Então, o som parou. Não havia mais estalos, apenas o murmúrio do riacho ao longe e o canto distante de um pássaro noturno. Elias esperou, contando mentalmente até 100, como fazia nas noites em que guiava gado e ouvia lobos rondando. Quando nada mais aconteceu, ele relaxou os ombros, mas manteve o rifle ao lado. Animal? Perguntou Caleb, com um tom que traía sua dúvida. Talvez, respondeu Elias, mas sua voz não carregava convicção. Ele se levantou lentamente, os olhos ainda varrendo a escuridão. Mas vamos manter a guarda. Não acenda a fogueira de novo. Caleb guardou o revólver, mas sua mão permaneceu perto do cinto. Se forem os lobos, eles não vão atacar de noite. Gideon gosta de ver o medo nos olhos dos homens antes de puxar o gatilho. Elias não respondeu. Ele voltou para o acampamento, verificando os suprimentos e os cavalos, que pareciam inquietos, bufando e batendo os cascos no chão. Ele deu um tapinha em Rusty, murmurando palavras de calma, mas seus próprios pensamentos estavam agitados. As pegadas que haviam visto menos botas e mocassins sugeriam que não estavam sozinhos, e a ideia de uma aliança entre os Blackfoot e os lobos do Canyon U deixava com um frio na espinha. Ele pensou no feijão e no porco salgado, que ainda tinham na lata de melaço quase vazia, no café que estava acabando. A comida, tão simples e vital, era o que os mantinha vivos, mas não os protegeria de uma emboscada. Eles passaram o resto da noite sem dormir, revezando a guarda até o amanhecer, quando o sol finalmente rompeu o horizonte, trazendo um calor tímido que dissipou a névoa. Elias sentiu o cansaço pesar nos ombros. Ele preparou uma refeição rápida, aquecendo o que restava do feijão da noite anterior e cortando pedaços de porco salgado. O hardtack, duro como sempre, foi amolecido no caldo quente, e o café, agora racionado, era pouco mais do que água com um leve sabor amargo. Vamos precisar caçar hoje, disse Elias, enquanto comiam em silêncio. Ou isso, ou vamos ficar mastigando o hardtack seco até o vale. Caleb assentiu, mastigando lentamente. Tem servos por aqui. Vi pegadas ontem.
mas precisamos ser rápidos e quietos. Um tiro pode nos custar caro. Elias sabia que ele estava certo. Um disparo ecoaria pelas montanhas, atraindo atenção indesejada. Ele pensou no Salum Rustispur, no ensopado duvidoso de Amos, na torta de maçã que Clara servira com um sorriso cansado. Aquela comida, por mais rústica que fosse, parecia um banquete comparada ao que enfrentavam agora. Ele guardou a tigela, limpando-a com os dedos, e olhou para Caleb. Você já caçou por aqui? Ou só sabe seguir mapas de homens mortos? Caleb riu. Um som curto que não alcançava os olhos. Cacei o suficiente para saber que a paciência é mais importante que a mira. Mas não se preocupe, Ken. Não vou te deixar passar fome. Eles levantaram o acampamento e seguiram a trilha, mantendo-se próximos ao riacho para apagar suas pegadas. O terreno estava mais difícil agora, com subidas íngremes e pedras soltas, que faziam os cavalos tropeçarem. Elias liderava, seus olhos, treinados para notar cada detalhe, um galho quebrado, uma pedra desalojada, o cheiro de fumaça que poderia indicar um acampamento próximo. Ele sentia a terra falando com ele, como sempre fazia nas trilhas. Mas agora as mensagens eram de alerta, não de conforto. Por volta de uma aldeia, eles avistaram um servo bebendo no riacho, a poucos metros dali. Elias fez um sinal para Caleb, e os dois desmontaram silenciosamente, amarrando os cavalos a uma árvore. Elias pegou seu arco, uma arma que raramente usava, mas que era silenciosa o suficiente para não atrair problemas. Ele se moveu com cuidado, cada passo calculado para evitar o estalar de galhos. O servo levantou a cabeça, alerta, mas não fugiu. Elias puxou a corda do arco, sentindo a tensão nos músculos, e disparou. A flecha acertou o animal no flanco, e ele caiu com um gemido baixo. Caleb se aproximou, assoviando baixinho. Boa, mira, Cain. Isso vai nos dar carne por dias. Elias não respondeu. Ele se ajoelhou ao lado do servo, cortando a carne com a faca enquanto agradecia em silêncio, como aprendera com o velho guia Crow anos atrás. A carne fresca era um presente raro na trilha, e ele sabia que precisariam aproveitá-la ao máximo. Eles acenderam uma fogueira pequena, escondida entre as rochas, e cozinharam pedaços do cervo, misturando-os com um feijão para dar mais sabor. O cheiro da carne assando era quase intoxicante, e por um momento, Elias sentiu um alívio, que não vinha apenas da comida, mas da sensação de que ainda tinham controle sobre algo. Enquanto comiam, Caleb abriu o mapa, traçando as linhas com o dedo. Estamos mais perto do que nunca, disse ele, mas o próximo trecho é o mais perigoso. Há um desfiladeiro à frente, estreito o suficiente para uma emboscada. Se os lobos estão nos seguindo, é lá que vão atacar. Elias mastigou a carne, saboreando o gosto rico que contrastava com o porco salgado de dias anteriores. E os Blackfoot? Eles não vão deixar estranhos atravessarem suas terras sem um preço. Caleb hesitou, seus olhos fixos no mapa. E tenho um plano para isso, mas você não vai gostar. Elias parou, a colher a meio caminho da boca. Fale logo, Caleb. Chega de segredos. Caleb dobrou o mapa, olhando diretamente para Elias. Há um acampamento Blackfoot a 2 dias daqui. Podemos negociar passagem. Eles querem armas, munição, talvez o melaço que sobrou, mas precisamos ser rápidos e mostrar que não somos uma ameaça. Elias riu, um som seco. Negociar com os Blackfoot? Voktaluko. Eles não confiam em homens brancos, e com razão. E se os lobos estiverem trabalhando com eles, então estamos mortos de qualquer jeito, disse Caleb, com um tom que misturava desafio e resignação. Mas eu prefiro tentar a sorte com os Blackfoot do que esperar Gideon nos encontrar. Elias não respondeu. Ele terminou a refeição limpando a tigela com um pedaço de hardtack e olhou para o desfiladeiro ao longe, onde as montanhas pareciam fechar o caminho como uma armadilha. Ele sabia que a trilha estava prestes a testar não apenas sua coragem, mas sua confiança em Caleb menos. E isso era algo que ele ainda não tinha. O desfiladeiro à frente parecia uma cicatriz na terra, com paredes de rocha que se erguiam como sentinelas prontas para esmagar quem ousasse passar. Elias e Caleb cavalgavam em silêncio, o som dos cascos dos cavalos ecoando contra as pedras. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e pinheiros, e uma tensão que parecia crescer a cada passo. Eles sabiam que o desfiladeiro era o lugar perfeito para uma emboscada menos estreito. Com poucos caminhos de fuga,
e visibilidade limitada pelas curvas das rochas. Elias mantinha a mão perto do revólver, os olhos varrendo cada sombra, enquanto Caleb segurava as rédeas com força, como se tentasse controlar mais do que apenas o cavalo. A carne de cervo que haviam caçado no dia anterior ainda o sustentava, mas o suprimento de feijão estava diminuindo, e o hardtack, mesmo amolecido no caldo, começava a parecer mais um castigo do que comida. O café, agora racionado a uma xícara por dia, era um luxo que Elias saboreava com cuidado. Cada gole amargo um lembrete de que precisavam manter a mente afiada. Ele pensou no Rusty Spur, no ensopado duvidoso de Amos, na torta de maçã, que Clara servira com um sorriso que escondia cansaço. Aquela vida, por mais dura que fosse, parecia distante agora, quase um sonho em comparação com a trilha que enfrentavam. Fique de olho nas rochas lá em cima, disse Elias, apontando para as cristas do desfiladeiro. Se os lobos estão nos seguindo, é ali que vão se posicionar. Caleb assentiu, mas sua expressão era tensa. E os Blackfoot? Você acha que vão nos deixar passar se negociarmos? Elias deu de ombros, mantendo o tom seco. Depende do humor deles, e do que você está disposto a oferecer. Armas e munição não são exatamente presentes de boa vizinhança. Caleb não respondeu, mas seus olhos traíam a inquietação. Ele puxou o mapa do bolso, verificando-o pela milésima vez, como se as linhas toscas pudessem revelar algo novo. Estamos a 2 dias do acampamento Blackfoot, disse, dobrando o couro com cuidado. Se conseguirmos passar por eles, o vale está logo depois. Elias não disse nada. Ele sabia que o vale, com seu ouro e suas promessas, era apenas uma parte da história. A trilha até lá era o verdadeiro teste, e cada passo parecia trazer um novo perigo. Ele pensou nas pegadas que haviam visto menos botas e mocassins, e na possibilidade de que os lobos do cânion e os Blackfoot estivessem trabalhando juntos. A ideia o deixava inquieto, mas ele guardou os pensamentos para si mesmo, focando na trilha à frente. Ao meio-dia, eles pararam em uma pequena clareira no desfiladeiro, onde o riacho formava uma poça rasa. Elias desmontou, verificando os cavalos, enquanto Caleb acendia uma fogueira pequena, escondida entre as rochas. Eles prepararam uma refeição simples, feijão misturado com pedaços de carne de cervo, o último do que haviam caçado. O cheiro da comida era reconfortante, mas Elias comia com pressa, sabendo que não podiam se demorar. Ele cortou um pedaço de hardtack e mergulhou no caldo, tentando ignorar a textura que parecia mais pedra do que pão. Vamos precisar caçar de novo em breve, disse, olhando para o saco de suprimentos. O feijão não vai durar até o vale. Caleb assentiu, mastigando lentamente. Tem coelhos por aqui. Talvez outro cervo, se tivermos sorte, mas precisamos ser rápidos. Não gosto desse desfiladeiro, Elias concordou. O lugar parecia vivo, com o vento assobiando entre as rochas e o som do riacho amplificando cada movimento. Ele terminou a refeição, limpando a tigela com os dedos, e tomou o último gole de café. O líquido estava fraco, quase sem sabor, mas ainda era melhor do que nada. Ele olhou para Caleb, que parecia perdido em pensamentos, e decidiu pressioná-lo. Você disse que queer Red Cow, mas não me disse o que fez. Se vamos enfrentar os lobos ou os Blackfoot, quero saber com quem estou viajando. Caleb ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na fogueira. No Texas eu fazia parte de um grupo, começou, com a voz baixa. Não éramos exatamente bandidos, mas também não éramos santos. Roubávamos bancos, carroças, qualquer coisa que pagasse. Eu era jovem, estúpido, achava que o dinheiro consertaria tudo. Mas uma noite, as coisas deram errado. Pessoas morreram, pessoas que não deviam. Eu fugi, mas o peso do que fiz não me deixa. Elias ouviu, sentindo o eco de suas próprias cicatrizes. Ele pensou no pai que o marcara com um cinto, na irmã que deixara para trás, na culpa que carregava como um segundo revólver. E o ouro. Como isso conserta? O que você fez? Caleb olhou para ele, o rosto endurecido pelas chamas. Não conserta, mas pode me dar uma chance de começar de novo, de ajudar quem ficou para trás. Elias não insistiu. Ele sabia que o passado era um fardo que cada homem carregava à sua maneira. Ele guardou a tigela e se levantou, verificando o rifle. Vamos continuar. Quanto mais rápido sairmos desse desfiladeiro, melhor. Eles levantaram o acampamento e seguiram a trilha. O desfiladeiro ficando mais estreito a cada quilômetro. As paredes de rocha pareciam se fechar sobre eles, e o som dos cascos
ecoava como um tambor. Elias sentia a tensão crescer, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Então, no final da tarde, ele viu algo que fez seu coração parar. Uma fumaça fina subindo de trás de uma curva no desfiladeiro. A poucos metros dali, Caleb sussurrou, apontando. Fogueira. Alguém tá aqui. Caleb parou o cavalo, sacando o revólver com um movimento rápido. Lobos? Perguntou, com a voz tensa. Ou Blackfoot? Respondeu Elias, descendo do cavalo e sinalizando para Caleb fazer o mesmo. Eles amarraram os animais a uma rocha e se aproximaram a pé, movendo-se com cuidado, para não fazer barulho. Elias segurava o rifle, o dedo perto do gatilho, enquanto Caleb seguia com o revólver em punho. Quando chegaram à curva, viram o acampamento. 3 homens sentados ao redor de uma fogueira, comendo o que parecia ser um coelho assado. Suas roupas estavam sujas, e os revólveres pendurados em seus cintos brilhavam à luz do fogo. Mas o que chamou a atenção de Elias foi o cavalo amarrado a poucos metros, um animal preto com uma mancha branca na testa, idêntico ao que haviam visto nas pegadas dias antes. Lobos, murmurou Elias, sentindo o sangue gelar. Elió, e olhou para Caleb. Gil, parecia pálido. Mas o que fazemos? Caleb respirou fundo, apertando o revólver. Não podemos passar por eles sem serem vistos. E não podemos voltar. Só nos resta enfrentá-los, ou negociar. Elias riu, um som baixo e sem humor. Negociar com os lobos? Você está louco, Caleb. Talvez, disse Caleb, com um brilho nos olhos. Mas às vezes, loucura é tudo o que temos. Elias olhou para o acampamento, sentindo o peso do rifle em suas mãos. Ele sabia que a trilha estava prestes a cobrar seu preço, e que o vale, com seu ouro e seus segredos, talvez nunca fosse alcançado. O crepúsculo tingia o desfiladeiro com tons de roxo e cinza, e a fumaça da fogueira dos 3 homens subia, em espirais finas, como um sinal de perigo que Elias não podia ignorar. Ele e Caleb permaneciam agachados atrás de uma rocha, o ar frio da noite começando a se infiltrar em seus casacos. O cheiro de coelho assado vindo do acampamento dos lobos do Canyon misturava-se com o odor de terra úmida, e Elias sentia o estômago roncar, mesmo após dias de feijão e carne de cervo. A memória do ensopado de Amos, com seus ingredientes duvidosos, parecia quase apetitosa agora, comparada à incerteza do que os aguardava. Elias segurava o rifle com firmeza, os olhos fixos nos 3 homens. Eles raiam alto, suas vozes ecoando pelas paredes do desfiladeiro, e um deles jogava ossos de coelho no fogo, enquanto o outro tomava um gole de uma garrafa que brilhava à luz das chamas. O cavalo preto com a mancha branca na testa bufava suavemente, amarrado a uma árvore próxima. Elias sabia que não era coincidência, menos as pegadas que haviam visto dias antes pertenciam a esses homens, e agora estavam cara a cara com os lobos. Negociar não é opção, sussurrou Elias, mantendo a voz tão baixa que mal se ouvia. Se são quem você diz, eles não vão conversar, vão atirar. Caleb, com o revólver em punho, parecia dividido. E se lutarmos, podemos não sair vivos. São 3 contra 2, e eles conhecem o terreno. Talvez possamos oferecer algo menos munição, um melaço, qualquer coisa que os distraia. Elias olhou para ele, incrédulo. Você acha que homens como esses se contentam com melaço? Eles querem sangue, Caleb. E o seu mapa, se descobrirem, vai ser motivo para nos matarem sem pensar. Caleb hesitou, seus olhos voltando para o acampamento. Então qual é o plano, Kane? Atacar primeiro, ou esperar até que nos vejam? Elias respirou fundo, sentindo o peso do rifle em suas mãos. Ele não era um homem que buscava briga, mas também não era de fugir quando o perigo batia à porta. Ele pensou nas trilhas que guiara, nas noites enfrentando lobos e tempestades, nas vezes em que sua mira o mantivera vivo. Vamos contornar, disse por fim. Se conseguirmos passar sem serem vistos, evitamos o confronto, mas se nos virem, atiramos primeiro. Caleb assentiu, embora a tensão em seu rosto fosse clara. Eles se moveram lentamente, mantendo-se nas sombras das rochas, os pés pisando com cuidado, para evitar galhos ou pedras soltas. Os cavalos haviam sido deixados a algumas centenas de metros, escondidos em uma ravina, e Elias esperava que permanecessem quietos. Cada passo era uma aposta, cada som uma ameaça. O desfiladeiro parecia prender a respiração, como se soubesse o que estava em jogo. Quando chegaram a poucos metros do acampamento, Elias viu algo que fez seu coração acelerar. Um 4º homem,
até então escondido pelas sombras, emergiu das rochas, carregando uma braçada de lenha. Ele era alto, com um chapéu de aba larga, que lembrava o de Caleb, e uma cicatriz que cortava sua bochecha esquerda, visível mesmo à luz fraca. Gideon, sussurrou Caleb, com um tom que misturava medo e certeza. Elias sentiu o sangue gelar. Gideon, o líder dos lobos do Canyon, era uma lenda sombria nas histórias de Deadwood. Diziam que ele matava não por necessidade, mas por prazer, e que sua risada era o último som que muitos homens ouviam. Elias apertou o rifle, sabendo que, se fossem descobertos, não haveria negociação. Ele fez um sinal para Caleb, apontando para um caminho estreito que contornava o acampamento, escondido. Por obras, eles começaram a se mover, cada passo mais lento que o anterior. O coração de Elias batendo tão alto que ele temia que os lobos ouvissem, mas a sorte, que já os havia abandonado tantas vezes, escolheu aquele momento para virar as costas. De vez, um galho seco estalou sob o pé de Caleb, o som ecoando como um trovão no silêncio do desfiladeiro. Os 4 homens no acampamento pararam, as risadas morrendo instantaneamente. Gideon se levantou, sacando o revólver com uma velocidade que parecia impossível, e gritou: "Quem está aí? Mostre-se, ou atiro." Elias puxou Caleb para trás de uma rocha, seu rifle já apontado. "Fique quieto", sussurrou, mas sabia que era tarde demais. Ele ouviu os passos dos lobos se aproximando, o som de armas sendo engatilhadas. "Última chance", gritou Gideon, com uma voz que misturava ameaça e diversão. "Saia, caçar vocês como servos." Elias olhou para Caleb, que parecia pálido, mas "Você já enfrentou coisa pior, não é?" perguntou Elias, com um tom seco, tentando manter a calma. Caleb deu um meio sorriso. "Não sei se pior, mas tão ruim quanto." "E você?" "Já", disse Elias, pensando nas noites em Shiei, nos bandidos que caíra com tiros precisos. "Fique na retaguarda. Eu vou na frente." Antes que Caleb pudesse responder, Elias se levantou, o rifle apontado para Gideon, que estava a poucos metros. "Não queremos briga", disse Elias, com a voz firme, embora seu coração dissesse o contrário. "Deixem-nos passar, e ninguém precisa sangrar." Gideon riu, um som que fez a pele de Elias arrepiar. "Passar? Vocês estão em terras que não pertencem a vocês. E eu sei quem você é, vaqueiro." Elias quem? O homem que acha que pode cruzar o oeste sem pagar o preço. Elias sentiu um frio na espinha. Como Gideon sabia seu nome? Ele olhou para Caleb, que parecia tão surpreso quanto ele, e uma desconfiança começou a crescer em seu peito. Mas não havia tempo para perguntas. Os outros 3 lobos se aproximaram, formando um semicírculo, suas armas brilhando à luz da lua. "Última chance, Gideon", disse Elias, mantendo o rifle apontado. "Deixe-nos ir, ou isso acaba." Mal para o todos, Gideon sorriu, mostrando dentes amarelados. "Eu gosto de finais ruins." Antes que Elias pudesse responder um tiro ecu, não de seu rifle, mas de Caleb, que disparou contra um dos lobos. O homem caiu com um grito, e o desfiladeiro explodiu em caos. Elias se jogou atrás da rocha, atirando contra outro bandido, que desabou com um buraco no peito. Gideon e o último lobo revidaram, as balas ricocheteando nas rochas, enviando lascas de pedra pelo ar. Elias sentiu uma dor aguda no ombro, mas não parou para verificar. Era atirar ou morrer. Caleb, agachado ao seu lado, disparava com precisão, mas seus olhos estavam arregalados, como se o peso do confronto o estivesse alcançando. "Vamos, pro ravina", gritou Elias, apontando para o caminho onde haviam deixado os cavalos. Eles correrem, usando as rochas como cobertura, enquanto Gideon gritava ordens, sua voz cortando a noite como uma lâmina. Eles alcançaram os cavalos, montando em um salto enquanto as balas uniam ao redor. Elias esporeou o Rusty, sentindo o animal disparar pela trilha, o coração batendo tão rápido quanto os cascos. Caleb os seguia, mas os gritos de Gideon, ainda, ecoavam atrás deles, prometendo vingança. Eles cavalgaram por horas, até que o desfiladeiro ficou para trás, e o terreno se abriu em um planalto rochoso. Só então pararam, ofegantes, os cavalos cobertos de suor. Elias verificou o ombro. Era apenas um arranhão, mas sangrava o suficiente para manchar sua camisa. Eli olhou para Caleb, que parecia abalado, mas ileso. "Você atirou primeiro", disse Elias, com a voz carregada de acusação. "Por quê?" Caleb respirou fundo, limpando o suor do rosto.
Não tivemos escolha. Eles iam nos matar. Elias não respondeu, mas a desconfiança em seu peito cresceu. Ele pensou no mapa, na promessa do vale, no nome que Gideon conhecia. Algo não estava certo. E ele sabia que a trilha ainda tinha mais segredos a revelar. A noite engolia o planalto rochoso, onde Elias e Caleb haviam parado, com o vento uivando entre as pedras como um lamento. O confronto no desfiladeiro ainda pulsava, emisso às vias, o eco dos tiros misturando-se ao cheiro de pólvora que grudava nas roupas. Elias, com o ombro enfaixado usando um pano rasgado de sua camisa, sentia a dor latejar a cada movimento, mas não havia tempo para descanso. Os lobos do cânion, ou o que restava deles, estavam lá fora, e Gideon não era homem de deixar uma caça escapar. Elias olhou para Caleb, que verificava os suprimentos com mãos trêmulas, e a desconfiança que crescera no desfiladeiro agora era uma certeza. Havia algo que Caleb não estava contando. Eles não acenderam fogueira naquela noite. Tumendoku, a luz atraísse Gideon, ou outros perigos. A escuridão era um escudo, mas também um peso. Elias abriu o saco de suprimentos, pegando o último pedaço de hardtack e uma tira de porco salgado. O feijão estava acabando, e o café, agora reduzido a um punhado de grãos, era apenas uma memória amarga. Ele partiu o hardtack ao meio, entregando uma parte a Caleb, que aceitou em silêncio. O som dos dentes mastigando o pão duro era o único barulho além do vento, e Elias pensou no Rusty Spur, no ensopado quente de Amos, na torta de maçã, que parecia um sonho distante. A comida da trilha, tão vital, era agora um lembrete da fragilidade de sua situação. Como Gideon sabia meu nome? Perguntou Elias, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era calma, mas carregada de uma ameaça contida. Ele fixou olhos em Caleb, que parou de mastigar, o rosto iluminado apenas pelo brilho fraco da lua. Caleb hesitou, seus olhos desviando para o chão. Eu não sei, disse, mas a mentira era tão clara quanto as estrelas acima. Elias se levantou, a mão instintivamente indo ao revólver. Não minta para mim, Caleb. Não depois do que passamos. Gideon não sabia meu nome por acaso. Vuka já cruzou com ele antes, não é? Caleb respirou fundo, como se o peso da verdade fosse demais para carregar. Sim, admitiu, finalmente. No Texas, eu fazia parte do grupo dele. Não por muito tempo, mas o suficiente para ele me conhecer. E para ele saber que eu fugi com algo que ele queria. Elias sentiu o sangue ferver. O mapa, disse, com a voz cortante. Você roubou o mapa dele? Caleb assentiu, seus olhos encontrando os de Elias pela primeira vez. O velho minerador não me deu o mapa. Eu o peguei de Gideon depois que ele matou o homem. Eu sabia o que valia. Sabia que era minha chance de sair daquela vida. Mas Gideon nunca esquece uma traição. Elias riu. Um som amargo que ecoou no planalto. Então é por isso que ele está atrás de nós. Não é só ouro, é vingança. E você me arrastou para isso sem dizer nada. Eu precisava de você, Elias, disse Caleb, com um tom quase suplicante. Você é o melhor guia que eu podia encontrar. Sem você, eu não chego ao vale. Elias apertou o cabo do revólver, mas não sacou. Ele pensou na liberdade que Caleb prometera, na terra que queria comprar, na vida que sonhava construir. Tudo parecia uma ilusão agora, manchada pela traição. Mas ele também sabia que voltar atrás não era uma opção. Não com Gideon na cola. Não com os Blackfoot à frente. Não com o vale tão perto. Você vai me levar a esse vale, disse Elias, com a voz fria. E se for uma armadilha, Caleb, juro que o último tiro que eu dar vai ser em você. Caleb assentiu, sem dizer nada. Eles terminaram a refeição em silêncio. O hardtack seco, arranhando a garganta. O porco salgado, deixando um gosto que Elias queria esquecer. Quando o amanhecer chegou, eles montaram nos cavalos e seguiram a trilha, agora mais determinados do que nunca. O mapa, ainda no bolso de Elias, parecia queimar, um peso que os guiava e os condenava. 2 dias depois, eles avistaram o acampamento Blackfoot, uma coleção de tendas de couro espalhadas ao longo de um rio estreito. Elias sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Ele sabia que negociar seria arriscado, mas era a única chance de chegar ao vale sem mais sangue. Eles desmontaram, escondendo os cavalos entre as árvores, e se aproximaram a pé, com as mãos levantadas para mostrar que não queriam briga. Um guerreiro Blackfoot, alto e com uma expressão que não revelava nada, saiu ao encontro deles.
Ele carregava uma lança, mas seus olhos eram mais afiados do que qualquer arma. Por que estão aqui? Perguntou, em um inglês carregado de sotaque. Caleb falou, primeiro mantendo a voz firme. Queremos passagem. Trazemos presentes, munição, melaço, o que precisarem. O guerreiro olhou para Elias, como se o avaliasse. Vocês trazem problemas. Ouvimos tiros no desfiladeiro. Homens brancos não passam por aqui sem deixar rastros de sangue. Elias deu um passo à frente, mantendo as mãos levantadas. Não queremos luta. Só queremos chegar ao vale além das montanhas. Deixem-nos passar, e não haverá problemas. O guerreiro ficou em silêncio, seus olhos indo de Elias para Caleb. Após um longo momento, ele assentiu. Falem com nosso líder, mas saibam que a confiança é cara. Eles foram levados ao acampamento, onde o líder Blackfoot, um homem chamado Corvo Rápido, os recebeu em uma tenda. Ele ouviu a oferta de Caleb menos munição, e o que restava do melaço, e aceitou, mas com uma condição: eles deveriam deixar um dos cavalos como garantia. Elias hesitou, mas Caleb concordou, entregando as rédeas do cavalo preto. É o preço da passagem, disse ele, com um tom que escondia o peso da decisão. Com a permissão dos Blackfoot, eles seguiram a trilha final, agora a pé, carregando os suprimentos nas costas. O vale estava próximo, e Elias podia sentir a promessa do ouro no ar, misturada com o medo de que tudo fosse uma ilusão. Quando finalmente chegaram, o vale se abriu diante deles. Um rio brilhava sob o sol, suas margens reluzindo com algo que parecia ouro puro. Elias caiu de joelhos, o coração disparado, enquanto Caleb ria, um som de alívio e triunfo. Mas antes que pudessem tocar o ouro, um grito ecoou atrás deles. Gideon, ferido, mas Bibo surgira no topo de uma colina, com 2 novos homens ao seu lado. Vocês acharam meu vale, gritou ele, com um sorriso cruel, mas não vão viver para aproveitar. Elias sacou o rifle, o ombro doendo, mas a determinação intacta. Ele olhou para Caleb, que segurava o revólver pronto para a luta. O vale, com seu ouro reluzente, era a liberdade que ambos buscavam menos, mas agora era também o campo de batalha onde tudo seria decidido. O sol se punha sobre o vale, tingindo o rio de vermelho, como se a terra soubesse o que estava por vir. Elias e Caleb, de pé entre as rochas, enfrentariam Gideá, com o que restava de sua coragem e munição. O ouro brilhava, mas a verdadeira luta era pela sobrevivência e pela redenção que ambos, à sua maneira, buscavam. Compartilhem nos comentários suas próprias histórias de desafios superados e de onde estão assistindo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais jornadas como essa.